Bom dia, pessoal. Agora, formalmente falando, é uma alegria estar com vocês aqui nessa turma. Alguns de vocês a gente já caminhou junto lá no Velho Testamento 2, né? Quem estava na turma comigo lá no Velho Testamento 2? Nossa, uma galera. Quem está acompanhando a sequência do Velho Testamento? Vocês fizeram um êxodo, né? Ok, legal, que bom, que legal que vocês estão fazendo. Então a gente vai agora para o Velho Testamento 4. Acho que tem um pessoal que está fazendo desde o começo, né? Fez criação, fez patriarcas, fizeram êxodo, agora a gente chegou em Juízes. Vocês vão revisar hoje, porque eu sei que alguns de vocês já estão craque ali no panorama. A gente vai falar um pouquinho do panorama do Velho Testamento hoje. Então vocês já me ajudam. Acho que todas as aulas do Velho Testamento foi falar do panorama, né? Foi? Sempre na primeira aula a gente fala um pouquinho do panorama. Então a gente vai revisar um pouquinho o panorama do Velho Testamento hoje e vai fazer uma introdução no livro de Juízes, beleza? Vocês estão na matéria de Juízes, tá? Tá todo mundo aqui que se inscreveu em Juízes? Sim? Então a gente vai falar do Sérgio Moro hoje aqui. Semana... Não? Não, é outro tipo de juiz, tá? Mas vamos lá. A gente vai... Espero que seja bênção essa matéria, seja bênção na sua vida. Vamos fazer uma oração aqui pra gente iniciar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está aqui, te agradeço por essa turma, te agradeço por esse pessoal que está buscando aprender mais a sua palavra e que o Senhor nos traga ensinamentos através do livro de Juízes. O Senhor diz que o que aconteceu lá no Velho Testamento serve para a gente tirar lições, para a gente aprender, Pai, e que a gente possa estar tirando lições lá do livro de Juízes para a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos abra a nossa mente para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Então, primeira coisa, pega a sua apostila, vira ela lá no finalzinho. A apostila tem aqui. Tá na mão, meu amigo. Vou deixar virado aqui, se alguém chegar atrasado, a pessoa já pega. Então pega a sua apostila lá no finalzinho, vamos para a nossa avaliação, só para a gente alinhar aqui. Ó. Limite de 2 faltas, mais de 2 faltas está reprovado. Mesma coisa padrão de CENIB, tá? Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério, no horário de CENIB, a falta será abonada. Então, ministério de estacionamento, berçário, o que mais acontece? Lava baby, não sei se o Kids é escala, enfim. Mas aí, se você tiver algum ministério que esteja acontecendo durante o CENIB e você faltar, essa falta será abonada. Em caso de falta no dia de avaliação, deve entrar em contato com a secretaria e remarcar. Média de aprovação do CENIB é 6. Eu sei que vocês acham muito baixa essa média, qualquer coisa a gente sobe nessa matéria, né? Não, seu Dilo. Tá, vamos lá, nossa avaliação. Apostila preenchida, 1 ponto, certo? É isso que tá aí? É que eu mudei a minha, não tá? Tá ali, né? Apostila preenchida, deixa eu pegar de vocês, porque a minha é antiga. Vou falar certinho aqui. Vamos lá. Valor do teste, 5. Apostila preenchida 1, tarefa 4. Então, você viu aqui que a tarefa tem um peso bem alto, né? E as tarefas são bem simples, gente. Eu sei que às vezes tem gente, é muita tarefa, eu não consigo fazer tarefa. Mas você vai ver que a tarefa de hoje, por exemplo, é ler 10 versículos e fazer aqui preencher um quadrinho. Então as tarefas são bem simples e leve a sério essas tarefas que vai fazer diferença na sua vida. Vocês que estão nessa caminhada do Velho Testamento, geralmente vocês estão lendo os livros, né? Leu lá Gênesis, vocês leram o Êxodo e Josué? Sim. Foi isso na outra matéria? Juízes não está como leitura obrigatória, porque a gente não vai seguir certamente a sequência do livro. Mas é importante você ler. Se você puder e tiver essa disponibilidade de ler o livro, legal, show, vai ser benção. Mas se não, você vai pelas tarefas e você vai pegando os recortes, tá? Mas se você conseguir ler o livro, eu não coloquei como... não vale nota, eu não vou ler, né? Não é assim, né? Mas não coloquei como nota aqui, mas se você conseguir ler, será a bênção. Bom dia, gente. Tá bom? Alguma dúvida sobre avaliação? Não. Então, ó. Apostila preenchida é uma coisa, tarefa é outra, tá? Só para ficar bem claro. Apostila preenchida é o que a gente vai fazendo em aula e tarefa é aquilo que está sendo colocado como tarefa. Tá, vamos lá então. Velho Testamento Juízes. Hoje a gente vai fazer uma introdução. Você pode pegar a sua apostila. A gente vai falar um pouquinho aqui, um panorama e depois a gente vai para a aula propriamente dita.
volto a falar, eu sei que tem alguns aqui que já estão carecas de saber essa introdução, esse panorama do Velho Testamento, mas tem alguns aqui que estão chegando nessa primeira aula de Juízes, então a gente precisa se situar na história em relação a onde passa o livro de Juízes, nessa caminhada até onde a gente está, tá bom? E você que já sabe esse panorama, você me ajuda, tá? Você pode falar, é isso aí, vai me ajudando a completar, se eu esquecer alguma coisa, você me ajuda, tá? Velho Testamento, então, quando a gente fala de Velho Testamento, a gente está mostrando ali, poder de Deus, a majestade, a santidade e a soberania de Deus em relação ao povo, ao relacionamento com o povo. Você vê Deus formando um povo e guiando esse povo. Já no Novo Testamento, você vê o tempo ali de Jesus Cristo, o ministério de Jesus, e a graça de Deus sendo espalhada pela terra, beleza? Aqui, povo de Deus. Sempre o foco no Velho Testamento está com o povo de Deus. Sempre lembra disso, o Velho Testamento está sendo ali o povo de Deus e o que a história desse povo de Deus, desde Adão e Eva lá, até o final dos profetas menores e vai para o cativeiro até ser revelado Jesus Cristo. Chegou Jesus Cristo, mudou. Aí é um novo tempo, a gente está falando da graça de Deus, a gente está falando do amor de Deus, está falando do Evangelho sendo espalhado para todas as nações. Aqui, Velho Testamento, o foco está no povo de Deus, salvação para o povo de Deus, direção para o povo de Deus. Beleza? Tá claro até aí? Sim, né? Vamos lá, seguindo. E aí a gente pega o panorama do Antigo Testamento e você pode me ajudar nisso. Eternidade, o que é eternidade? Quem pode me ajudar? Deus era, Deus é desde o princípio, ninguém criou Deus, Deus é eterno. Então a gente começa com a eternidade e vai para a criação. O que acontece lá na criação? Me ajudem? Criação é criado as coisas, né? Na criação, né? O que acontece? Deus decide fazer os céus e a terra, os céus e a terra. Quem que é a figura principal ali da criação? Um casal? Adão e Eva. Então tem ali Adão e Eva como figura central. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Aquilo era o plano de Deus. A gente vê a figura de Deus lá no jardim, né? Lembra que fala que Deus no final, ao entardecer, ia lá e tinha esse contato com o ser humano. O pecado não estava lá, mas tinha a presença do árvore do conhecimento, a escolha, né? Então tinha a escolha do bem e do mal, o ser humano poderia escolher, e ele escolhe o mal. Como é que foi isso? Ele foi tentado, né? A serpente vai lá, tenta Eva através da mentira, e aí o pecado entra no mundo. Através desse momento, o pecado entra no mundo, o peso do pecado está sobre o ser humano. Depois a gente é só uma revisão bem rápida, tá, gente? Então a gente não vai entrar muito em detalhe, se a serpente foi astuta ou se não foi, o que aconteceu com a serpente, enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe. Depois a gente pula lá para dilúvio, a galera que fez Velho Testamento 1 estudou dilúvio. Deus vê que a perversidade estava grande lá na terra e ele fala, vou acabar com tudo, certo? Sim, quem que ele separa lá? Noé, a família dele e os animaizinhos, né? O que a gente pega aqui do dilúvio? E a gente tem que ficar bem claro para a nossa realidade. A palavra de Deus fala que quando os tempos se parecerem com os tempos de Noé, será a vinda de Cristo, né? E aí, quando você pega tempos de Noé, a gente vê imoralidade em alta, apostasia, Deus sendo trocado por outros deuses, idolatria, perversidade total. A gente tem vivido um tempo bem parecido com Noé. Então, alerta aí de Noé. Deus separa ali um homem de Deus, da mesma forma que Deus levantou Noé, também Deus tem levantado pessoas, e vocês são essas pessoas nesse tempo. Deus manda o dilúvio, promete que nunca mais vai inundar a terra, né? Qual que é o sinal dessa promessa? Quem lembra? Qual que é? O arco-íris. Então, por isso que quando chove, você olha lá, não é só algo físico, não é só algo da física, mas é uma aliança de Deus
com um homem falando que depois daquela chuva, e sempre acontece depois da chuva, a gente vê o arco-íris, que é uma promessa de Deus que não destruirá mais a terra com o dilúvio. Depois disso, vem as nações. Qual é o evento que ocorre às nações? Quem lembra? Torre de Babel. O homem tem a perspectiva de chegar até Deus e Deus bagunça as línguas, né? O pastor Jefferson até falou esses dias. O que a gente vê em Atos 2 é totalmente o contrário do que a gente vê aqui em Babel. Em Babel, Deus faz essas línguas se bagunçarem, se perderem. Em Atos 2, Deus se torna uma só língua e se unifica através do Espírito Santo de Deus. Então aqui é criado as nações. Antes disso, nós cremos que era um povo só, era uma língua só, um povo só dividido já, tinha regiões que eram habitáveis e esse povo vivia nas suas regiões, mas era apenas uma língua. A partir de Babel, as nações realmente são divididas e aí surgem, né, várias nações a partir desse momento aqui, por causa da língua, elas têm essa divisão. Depois disso, a gente vai para Abraão. Agora quero ver se vocês estão ligados. Foi quem fez a matéria comigo. Abraão, que é o pai dos patriarcas, né? Lembra o conceito de patriarca? Se você for pegar, propriamente dito, Adão era um patriarca, Noé era um patriarca. Mas quando você vê ali na história do povo, quando você vê realmente Deus separando o povo dele, ele levanta por primeiro Abraão, tem o chamado dele, manda ele sair da terra dele, manda ir para outro lugar, fora do conforto da família dele. Então a gente vê Abraão sendo levantado e a promessa na vida dele que ele seria pai de multidões, pai de muitas nações, né? Olhe para as estrelas do céu, olhe para a areia, assim será a sua descendência, né? Se alguém já tentou contar grão de areia, não dá, né? Não dá. Então é o que Deus prometeu, claro, de forma ilustrativa, mas com um exagero ali, mas ele falando para Abraão sobre a sua descendência. Aqui entra a era dos patriarcas, né? Quem lembra os patriarcas aí? Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Beleza? Abraão, Isaac, Jacó e José, cada um na sua importância ali para a história do povo de Deus. Mais importante dizer e ressaltar que ali inicia propriamente dita a história do povo de Israel através de Abraão. E aí chegamos ao Egito. Qual que é o último patriarca? José, né? José vai até o Egito, né? Vai até levado, né? Em livre espontânea pressão até o Egito. Deus está com José lá. Deus faz ele se tornar governador. Ele tem o perdão com a sua família, leva a sua família para o Egito. E a gente terminou lá em Velho Testamento 2, quem estava comigo, falando dessa multiplicação do povo de Deus lá no Egito, até que sobe ao trono um faraó que nada sabia da história de José. E o povo é escravizado. A gente entra aí, quem estava fazendo o Velho Testamento 3, na história do Egito. E aí, essa escravidão no Egito, quem Deus levanta lá no Egito? Moisés, o libertador, junto com seu irmão Arão, e aquele libertador que pega o povo. O faraó resiste, tem as 10 pragas, né? A gente não vai entrar em mérito de praga aqui agora, mas ele resiste, essa maldição vem sobre o Egito até que eles liberam o povo. O povo anda pelo deserto, um período que na teoria seria um período curto. O povo passa quanto tempo no deserto? 40 anos. Era uma travessia aí de 40 dias, tranquilo, 30, 40 dias É isso que vocês viram? 30, 40 dias? Foi mais ou menos isso? Que foi passado para vocês? Uma travessia mais ou menos disso, andando, e o povo leva 40 anos andando em círculo. É um período de muita murmuração, um período de... O que pode falar mais aí do deserto? Ingratidão, idolatria, né? O povo, Deus estava lá, guiava, mandava uma coluna de fogo, mandava uma nuvem de dia, e o povo ia lá, mandava maná, o povo se voltava a Deus, de repente acontecia um problema, murmuração, ingratidão, divisão, enfim. E aí o povo, por causa do seu coração voltado à perversidade, passa todo esse tempo lá no deserto. A gente chega até Canaã, terra prometida.
chegou a hora do povo de Deus nessa tão sonhada terra, o seu espaço. Só que a galera vai lá ver a terra e a terra tá ocupada, né? Ei Deus, tem alguma coisa errada, essa terra é nossa, a gente chega lá e tem uma galerinha lá. Quantos são os espias? 12. Quais são os relatórios? Quantos são negativos e quantos são positivos? 10 negativos, 2 positivos. Impossível entrar nessa terra, a gente vai ser destruído. Lá tem gigante. A gente é um bando de pequenininho, eles vão desossar, destroçar a gente. Mais 2 se levantam e falam, não, a gente vai entrar, a gente vai conseguir. Um cacho de uva, 2 homens carregando um cacho de uva, dá para fazer a ceia só com um cacho de uva aqui. Quem são esses 2 homens? Josué e Caleb. E aí, eles vão... acontece ali que Moisés não entra, né, na terra prometida. Toda a geração do deserto não entra, só essa nova geração, com exceção de 2, que são Josué e Caleb, né? Vocês entraram, quem estava fazendo o Velho Testamento 3, vocês falaram da terra prometida, foi até a entrada, né? Até a entrada da terra prometida foi aí que terminou, né? Então aí o povo entra na terra prometida, Deus promete que estariam com eles, sobe a figura de Josué aqui como liderança do povo, né? Moisés fica de fora, Josué vem como essa liderança do povo. Um pouquinho antes aqui, já é a figura dos juízes, e aí já entrando na nossa matéria, já existia nessa época. Líderes que julgavam desavenças entre o povo e problemas entre o povo. Esses líderes foram instituídos já na época do Êxodo ali. Então, só para você entender, eles não tinham a liderança do povo, eles não tinham o poder dessa liderança, desse contato com Deus, como líder de povo, mas eles já tinham sido levantados nessa época de Moisés, tá bom? Depois a gente vai passar aqui. Então, aí vem o período da terra prometida a Josué, e aonde que chega Juízes? Quando Josué morre. Josué morreu, o povo se perde, o povo se volta à idolatria por influência lá das nações dentro da terra prometida. Se você quiser preencher ali, ó, seção 1, esboço, vamos preencher junto essa parte já aqui, ó. Divisão do livro de Juízes. Mostra como Israel deixou a conquista inacabada. Você pode colocar aí, conquista inacabada. E também a decadência da nação depois da morte de Josué. Deus fala para o povo dele através de Josué: entra na terra e toma essa terra que você tem por direito. Conquiste essa terra. Destrua tudo o que precisa. Uma grande batalha, vocês falaram da batalha de Jericó? Sim. Então ali Jericó foi um marco, era uma grande nação. Deus vai lá e derruba as muralhas de Jericó de forma incrível. O nome do povo de Deus se espalha pela terra prometida ali. E Deus fala, olha, tome essa terra por herança. Só que essa conquista não foi por completa. A palavra de Deus fala que tem um povo lá ao sul, perto do Mar Morto, e eles olham aquele povo, aquele povo tem carros de guerra, vamos deixar quieto aquele povo, não vamos invadir. Então, eles já não fazem a conquista por completa. Já conquistamos uma parte aqui. Aquele outro povo tem um exército muito forte, deixa quieto, não vamos mexer naquilo não, vamos seguir a nossa vida. E aí eles não cumprem aquilo que Deus tinha falado para cumprir. Enquanto Josué está vivo, as coisas ainda vão caminhando bem. A partir da morte de Josué, aí entra um período de trevas, um período de decadência do povo de Deus, e é onde se levanta os juízes, tá bom? Depois a gente continua aqui, vamos seguir aqui no nosso esboço. Depois de juízes, agora daqui para frente eu vou falar mais rápido, porque como a gente não vai estudar, vocês já chegaram na parte de juízes. Conseguiram entender o tempo de juízes aqui? Sim, né? Então, do esboço daqui até aqui, vocês conseguiram entender? Alguma dúvida até chegar a juízes?
como o mundo foi criado? Não, eu não vou responder essa dúvida agora não, tá? Mas vocês conseguiram entender o tempo de juízes, tá? Saiu dos patriarcas, veio para Moisés, de Moisés na entrada da terra prometida vai para Josué, liderança centralizada em Josué, até que Josué morre e assim inicia o período de juízes, que é o que a gente vai estudar agora, tá? E aí depois do período de juízes vem a época do reinado, que é o primeiro rei. Quem lembra o primeiro rei? Saul, tá? Deus, não era o plano de Deus dar um rei ao povo, mas o povo começa a olhar para os povos ao redor e fala: todo mundo tem um rei, todo mundo tem uma liderança, eu quero uma liderança também. E aí Deus fala: tá bom, vocês querem? Então manda Saul. Depois vem Davi e depois Salomão. Reino Unido, esses 3 reis, Saul, Davi, Salomão, que eu acho que é a próxima matéria do CENIB, que é Velho Testamento, Reis, tá? Que aí vocês vão fechar nessa parte aqui, ano que vem talvez venha para profetas. Depois, a divisão do reino, Reino do Sul, Reino do Norte. Não vou entrar também nesse mérito da divisão do reino. Período de cativeiro, Babilônia escraviza o povo de Deus, é levado cativeiro, e aí são os profetas maiores, profetas menores que falam disso aqui. O retorno, liberação do cativeiro, e o período de silêncio, que são os 400 anos até a vinda de Cristo, tá? Um tempo aqui, ó, 2.450 anos antes de Cristo, dilúvio, Abraão 2.100 antes de Cristo, Egito 1.800, deserto 1.460, Juízes 1.000 antes de Cristo, divisão 600, retorno 500 e o período de silêncio 400 a.C., tá bom? Beleza? Alguma dúvida desse panorama? Não? Beleza. Isso aqui é importante, gente, para você se situar na história, para você não achar que Moisés estava lá no período de juízo. O que aconteceu com Moisés? Não estava liderando o povo? Por que está levantando outro juiz agora? Cadê o Josué? Então, para você se situar, tá? Período de 1375 a 1050 antes de Cristo é o período de juízes, tá? Mais ou menos, gente, mais ou menos. Lembra que a gente sempre fala que aqui não tem como ser exato as coisas, tá? 1375 a 1050 antes de Cristo, tá? Você pode preencher ali na sua apostila, ó, cronologia. O livro cobre um período de 325 anos. 325 anos. E o autor aqui na minha vida... Tradicionalmente atribui... Eu já vou chegar ali, vamos lá. De 1375 a 1050. Autor do livro de Juízes. O livro de Juízes é escrito no futuro do que aconteceu. Então ele não é relatado alguém ocular ali, né? Então ele escreve sobre alguém no futuro escrevendo do passado. Conseguiram entender o que eu quis dizer? Sim? Então já aconteceu e alguém está escrevendo aquilo. Ele é atribuído a Samuel, tá? Samuel é para ser o autor do livro de Juízes. Samuel que faz parte ali da parte do reinado. É atribuída essa escrita do livro de Juízes a Samuel. Vamos lá, panorama do livro de Juízes. Autor tradicionalmente atribuído a Samuel. Cronologia, o livro cobre um período de 325 anos. É bastante tempo, é um recorte legal. Não é um tempo tão grande quanto Patriarcas, né? Porque Patriarcas a gente pegou várias gerações, mas é um recorte legal de 325 anos, aproximadamente. Esboço, eu dividi em 3 sessões aqui para ficar mais claro para a gente conseguir estudar, tá? Sessão 1 vai do capítulo 1 ao capítulo 3, sessão 2 vai do capítulo 3 ao capítulo 16 e sessão 3 do capítulo 17 ao capítulo 21. Isso aí não precisa completar, né? Tá? Já está completo, né? Sessão 1 mostra como Israel deixou a conquista inacabada e também a decadência da nação depois da morte de Josué. Deus fala, entra nessa terra e conquista. A gente pega como marco ali a batalha de Jericó, onde era um povo muito forte. Deus vai lá, derruba as muralhas, dá uma vitória incrível para o povo de Deus e mostra que Deus está com aquele povo. Aquele povo fica conhecido como sendo o povo de Deus. Naquele momento, eles recebem essa marca perante as nações. Essa notícia de Jericó se espalha. E aí, era o momento da conquista, só que o povo, volta a falar, conquista uma parte, conquista outra e acaba se acomodando com aquilo que já conquistou. Não tem a conquista por direito. Vou trazer para a nossa vida. Muitas vezes, e aí, às vezes a gente vai fazer um pouquinho de abrir uns parênteses aqui. Muitas vezes na nossa vida, a gente já tem conquistas, a gente já venceu algumas áreas da nossa vida e a gente se conforma com aquilo que a gente está vivendo. Estava falando ontem nos jovens. Sempre a gente tem alguma coisa para a gente crescer.
Sempre a gente tem uma área na nossa vida que a gente pode crescer. Sempre a gente tem uma conquista por completa. Deus espera a plenitude dele na nossa vida. A palavra de Deus fala, vim para que tenham vida e vida plena. A palavra de Deus fala também, sejam meus imitadores, Paulo escrevendo, assim como eu sou de Cristo. Então sempre tem uma área na nossa vida que a gente pode crescer. Só que assim como o povo de Israel, com algumas conquistas que eles tiveram, eles decidiram ficar por isso mesmo, na nossa vida muitas vezes a gente se conforma em uma conquista, em uma área vencida, tá bom. Quero te falar, não tá bom. Deus quer mais. Deus quer mais. Deus quer um crescimento constante na sua vida, tá bom? Vamos lá, seção 2. Quem pode ler para mim aí? Abarca a parte principal do livro, registra 6 exemplos de reincidência de Israel em vezes diversas no período dos juízes, abrangendo tempo de apostasia. Pode continuar. E de opressão. E de opressão por estrangeiros. De quê? De servidão. E de Clamor a Deus. Sobre a aflição e de livramento divino do povo. Quem pode continuar lendo para mim? Mediante líderes ungidos pelo Espírito Santo. Entre os 13 juízes, todos incluídos nessa seção do livro, os mais conhecidos são Débora e Baraque, agindo em conjunto, Gideão, Jefté e Sansão. Beleza. Aí tem o Otoniel, aí tem os menores de aí, enfim, tem vários. A gente vai ver rapidinho aqui. Ó, o livro de Juízes na Bíblia está situado aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, beleza? Então aqui a gente viu Velho Testamento 1, Gênesis, 1 e 2 Gênesis, Velho Testamento 3, a gente pegou Êxodo e Josué. Esses 3 livros aqui são as leis, enfim, entram dentro desse contexto aqui e vai até Josué, e agora a gente vai para o livro de Juízes. Ó, eu já tinha falado aqui para vocês, ó, no deserto Moisés, a conselho de Jetro, nomeou juízes para auxiliá-los no julgamento das questões menos complicadas. Aquele versículo lá do acampamento de homens de honra, homens que nada pode se corromper, enfim, é nessa situação aí que Deus levanta esses homens para ajudar a julgar, e eles já eram juízes, não nessa posição talvez de liderança que eles têm no livro agora, tá? Outras pessoas também, mas já era comum dentro do povo ter pessoas a quem julgava as causas, tá? Em Canaã, os juízes adquiriram funções de líderes locais, né? O que a gente vai ver aqui. Vamos lá. O livro de Juízes conta a história de Israel desde o falecimento de Josué até o início da obra do profeta de Samuel. Então, qual é o recorte da Bíblia que a gente vai falar de Juízes? Morte de Josué, inicia ali, morte de Josué, e vai até o início da era de Samuel, que aí começa a se levantar os reis. Então é esse recorte da Bíblia que você tem que estar ciente que a gente vai falar. Os juízes retratados no livro eram mais que juízes, eles eram libertadores. Então, quando vem a palavra juiz na sua cabeça, o que você imagina aí? Primeira coisa. Julgar, né? Julgar, beleza? É isso, né? Só que aqui no livro eles são libertadores. A gente vai falar do ciclo, tá aqui atrás. Mas basicamente era assim, ó. O povo se desviava de Deus e caía em opressão. Caía em opressão por outros povos. Eram julgados, eram escravizados por outros povos, enfim, trabalhavam para eles. E aí levantava um libertador. Esse libertador movimentava o povo e fazia o povo se libertar daquele povo, fazia vencer a batalha, enfim, voltava a adorar a Deus. O povo voltava a adorar a Deus. Morria o juiz, o povo voltava a adorar outros deuses. Caía de novo no ciclo de ser escravizado. Esse era o ciclo do livro de Juízes, tá? Então aqui, se você for pensar no nome Juízes, talvez o nome melhor para o livro seria Libertadores. Não, nem quero falar disso, né, nego? Nem vamos falar de Libertadores, né? Deixa quieto, deixa para Juízes mesmo. Os palmeirenses não vão falar nesse assunto aqui. Mas era Libertadores, era para ser. Esses homens foram libertadores do povo de Deus, que Deus levantava. Felipe, Oi. a chamada tá passando?
Não, por isso que você está aqui, Diane, para me ajudar com a chamada. Obrigado, esqueci. Aqui, ó, passar um de cada lado. Obrigado. Estão conseguindo acompanhar até agora? Sim? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, tá, gente? Às vezes a gente passa muito rápido, mas vamos lá. Então, juízes eram libertadores. Vamos lá. Esses juízes libertadores eram pessoas dotadas do Espírito Santo com a finalidade de preservar Israel até o estabelecimento do reino. Vamos lá. A gente tem estudado o Espírito Santo no culto. E a gente precisa ter ciência aqui como era a ação do Espírito Santo no povo de Deus no Velho Testamento. Era para todos? Não. Vamos lá, precisa ter ciência disso. Eram para todos o Espírito Santo? Não. A gente vê claramente o Espírito Santo se apossando de algumas pessoas, né? Vou pegar Sansão aqui, por exemplo. Sansão era um homem separado por Deus. Passa uma chamada aqui, outra aqui. É da noite? Então passa uma só, né? Eu tô passando errado. Não tem ninguém da noite aqui, não? A gente vê muito a ação do Espírito Santo pontualmente falando. Então, o Espírito Santo vinha, dava força, dava direção para alguma pessoa. Por exemplo, Sansão, depois de todo o pecado, enfim, ele está sendo escravizado, ele está lá sendo mula daquele povo, amarrado, enfim. Tem um momento bem crucial que Deus vai novamente dar a força dele, fala que o Espírito do Senhor entra na vida dele e ele ganha aquela força e derruba o templo e mata todo mundo que tinha lá, inclusive ele, enfim. Então, a ação do Espírito Santo no Velho Testamento não é como a gente vê a partir de Atos 2, é até importante que a gente está estudando isso. A partir dali, quando Jesus vai e fala que o conselheiro vem, hoje o Espírito Santo mora em nós. O Espírito de Deus, e é usado muito isso no Velho Testamento, não o Espírito Santo, sim Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava em alguns homens. As pessoas adoravam a Deus, mas precisava que essa pessoa, né, estivesse mediando essa adoração. Então sempre tinha um líder ali que possuía o Espírito Santo de Deus. Beleza? Ficou claro isso? Sim, né? Então tá, vamos lá. E também não era posse, Deus colocava e tirava. Deus colocava e tirava, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Período de juízo. Depois eu volto para a apostila, tá bom, gente? Não esqueci da apostila, não. A gente vai voltar lá. Período de juízo, eu falei, período tenebroso da história do povo de Deus. Marcado pela dor, derrota, incredulidade, idolatria ao homem. E pela misericórdia e fidelidade de Deus. Claramente esse ciclo. O povo abandonava a Deus, sofria. Tinha muitos altos e baixos. É o período de juízo, altos e baixos. Abandonava Deus, sofria, vinha um libertador, libertava o povo voltava a ficar bem, a adorar a Deus. O libertador morria, voltava pro pó de novo. Então era esse ciclo. Na nossa vida a gente pode estar vivendo também esse ciclo. Talvez você vai lá, recebe uma bênção de Deus, recebe algo de Deus, você fica bem com Deus. Vem um problema, vem uma dificuldade, algo saiu da sua vida, você volta pro pecado, volta para a ansiedade, volta para a depressão. Aí Deus te mostra de novo alguma coisa. Aí você volta para aquele ciclo de estar bem com Deus, de se libertar. Enfim, não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o povo se mantenha constante, né? Na nossa vida também. Constância é algo que Deus espera da nossa vida, tá? Vamos lá, seguindo. O povo começou bem, mas depois abandonou a Deus. Mas Deus não abandonou o seu povo. Isso aqui é importante, gente. Deus não abandonou o seu povo, tá? Por isso que a mensagem chegou até nós aqui. Se Deus tivesse abandonado, já era. Vamos lá, sessão 3. Quem pode ler a sessão 3 ali para mim, por favor? Essa sessão encerra o livro com os fatos da vida real dos tempos dos juízes. Revela a profundidade da corrupção moral e social. Pode continuar. Está. Decorrente da apostasia espiritual de Israel. Uma lição patente no livro para todos nós, os seres humanos nunca aprendem bem as lições que a história ensina. Vamos lá. Vocês têm claro o que é a palavra apostasia? Apostasia é negação da fé. Tá? Então é você abandono da fé, negação da fé. Isso que significa apostasia, tá bom? Então aqui a gente separa ali. Primeira parte, a seção 1, então é
o objetivo não sendo cumprido do povo de Deus, que era a tomada da terra e a morte de Josué. Segundo, a gente vê o ciclo que a gente vai falar daqui a pouco, abandono de Deus, escravidão, libertador, volta para Deus, morte do juiz. A gente vai ver esse ciclo bem claro. E no final do livro de Juízes, fala claramente como era a corrupção do povo, como era a vivência do povo, é uma parte mais histórica, demonstrando esse abandono de Deus, né? E aí se levanta o profeta Samuel, que vem para o tempo dos reis, tá bom? Então aí se fecha o ciclo do juiz, que foi um período ali, 325 anos, e inicia o período do reinado, tá? Versículo-chave do nosso estudo aqui, quem pode ler pra gente, por favor? O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Vamos lá, gente. Olha aqui. Esse versículo é chave para o livro de Juízes, para a história do povo de Deus. Deus fala: eu estou te dando a terra, vai lá e conquista. E aí o anjo chega aqui em Juízes 2 e fala: por que vocês não me obedeceram? Então, eles estão colhendo algo que foi plantado. Não farão acordo com o povo dessa terra, demolirão os altares. Essa terra vai ser sua. E aí o povo faz aliança com o povo daquela terra. O povo decide não destruir algumas nações. E aí Deus fala. E tudo na nossa vida a gente tem um propósito. Deus está falando aqui, portanto, porque vocês não me obedeceram, não os expulsarei da presença de vocês. A primeira promessa de Deus fala, vocês vão lá, vão tomar essa terra e essa terra vai ser de herança para vocês. Essa é a terra prometida de vocês. O povo chega na terra e não faz o que Deus mandou. Não alcança a promessa de Deus. Então Deus fala, já que vocês não quiseram minha promessa, então agora esse povo vai ser a pedra no sapato de vocês. Vai ser a batalha de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha. Armadilha. Então assim, eu tô aqui. Eu sou o seu Deus. Mas vai ter armadilhas aí. Vai ter gente que vai se corromper. Então Deus permite. Vocês não conseguiram entender, gente? Deus é um Deus mau, é um Deus vingativo. Não. Deus deu a promessa e a terra como promessa. Aquela terra era para ser deles por herança. Não foram obedientes. Ficaram com medo. Colocaram a carne no lugar. Não conseguiram tomar a terra. Deixa para lá esse pedaço, esse aqui não. Tá bom. Não quiseram a terra por herança? Agora vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter armadilha. Muitas vezes Deus nos promete coisas e a gente não consegue alcançar essa promessa por medo, a gente não consegue alcançar essa promessa porque a gente tem que abrir mão, porque a gente tem que ter coragem de ir lá alcançar. E aí Deus fala, tudo bem, você não alcançou essa promessa, mas isso aí vai ficar uma pedra no sapato teu agora. Essa terra era para ser sua. Você não quis, agora vai ficar te cutucando esse povo. Volta e meia vai ter uma guerra, volta e meia vai ter gente rondando o seu acampamento, volta e meia... Oi? Revolta também. Isso aí, revolta. Então, agora... vocês vão ter que lidar com isso. Para a nossa vida trazendo. Tem coisas que a gente precisa tomar realmente como promessa de Deus e viver aquilo que Deus promete. Se não viver, vai ter coisas que vai incomodar na nossa vida. Então, eu lembrei agora que você está falando da cultura do passado, daquela ensinação que teve. Pede o Espírito Santo vem, aconselha, mas a pessoa quer seguir o conselho do Espírito Santo. Eu acho que aconteceu a mesma coisa aí. Eles queriam, mas para conseguir, eles tinham que seguir um caminho, mas eles não quiseram seguir esse caminho. Eu acho que eu penso assim, de Juízes. Por isso que eles viveram nesse ciclo que... Isso aí. Tinha um caminho a ser trilhado, tinha uma promessa a ser resgatada e ter por herança, eles não quiseram. Na verdade, eles se contentaram com uma parte da promessa. Muitas vezes na nossa vida a gente se contenta com uma parte. Eu quero casar. Casei. Mas aí o casamento não é só casar e ali. Então tem muitas coisas no casamento. Eu quero um emprego, consegui um emprego. Tá, mas agora tu precisa ir nessa plenitude dessa promessa. Vamos lá. Outro versículo chave aqui, ó. Quem pode ler bem forte esse versículo aqui, ó. Naquela época, bem forte, alguém? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Lhe parecia certo. Ou queria, lhe parecia certo. Vamos lá.
Pega essa ideia aqui, gente, ó. Como era um período um pouco bagunçado. Como não tinha uma liderança central, eles tinham lá eles tinham a lei de Moisés. Eles tinham a lei de Moisés como como é que é? Constituição. Eles tinham a lei de Moisés como Constituição, mas não tinha quem executasse aquela Constituição. Então, como não tinha rei em Israel, cada um lhe fazia o que parecia certo. Eu acho certo não pagar direito a pessoa com isso aqui. Então, eu acho certo dessa maneira. Eu acho certo adorar esse Deus. Eu acho certo usurpar do meu irmão lá e fazer ele escravo. Eu acho certo isso, eu acho certo aquilo. Uma bagunça. Imagina se todo mundo aqui quisesse fazer o que quisesse agora. Eu tô cansado dessa aula, vou embora. Levanta, vai embora, o outro quer colocar o pé aqui, o outro deita, o outro vem. Não, eu vou tomar o lugar do Felipe aqui, eu que vou dar essa aula aqui, tá tudo errado. E o outro não concorda com... Se não tem autoridade, existe bagunça. Vira bagunça. Na sua casa lá, pode fazer o que quiser, a hora que quiser, quando quiser? Não, né? Vai virar bagunça. Nego, eu sei que o Kine agora tá com a bateria lá. Pode tocar a bateria a hora que quiser? A hora que você está em casa querendo descansar, pegar aquela bateria e soltar o braço? Não, porque vira bagunça. Então, a vida de fazer o que quiser, na hora que quiser, não é uma vida que Deus quer. E o povo estava vivendo nisso. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o período de juízo. Tem que seguir os princípios. Isso aí. Nosso princípio está aqui. Pode virar a página agora. Agora a gente vai para o ciclo vicioso da época de juízo. Felipe, o que eu tenho que guardar da matéria de juízo? Se você guardar isso aqui, valeu a pena você ter feito essa matéria. E aplicar na sua vida, tá bom? Isso aqui é o resumo do livro de Juízo. A gente pode terminar... não, tô brincando, vamos lá. Livro de Juízo, resumo aqui, Vamos lá. O povo vivia em idolatria e apostasia, abandono da fé e outros deuses. Isso já é comum no povo de Deus, né, gente? Vocês que estão no caminho aí de Velho Testamento, não é algo surpreendente, assim, no livro de Juízes, né? Não. E também é comum nos nossos dias de hoje. As pessoas, talvez você pense, eu não adoro a imagem, eu não adoro a outra coisa, mas talvez você adore o seu corpo, o seu físico, você adora o dinheiro, você pode adorar a sua própria família, você adora várias coisas tudo aquilo que toma o lugar de Deus como primeiro lugar na sua vida é idolatria. Isso é o resumo de idolatria, né? O que toma o lugar de Deus pode ser um esposo, pode ser uma esposa, pode ser um filho. Se o seu filho é maior que Deus, ele se torna uma idolatria na sua vida. Então isso é real até hoje, gente. Isso acontece até hoje, né? Então o povo tinha momentos, só que aqui a gente está falando realmente de adorar outros deuses, de fazer culto a outros deuses, de prostituição, enfim, vários ritos a outros deuses, tá? Então, idolatria e abandono da fé. O que acontecia? Os povos da Terra Prometida, que eram gigantes, que eram povos fortes, oprimiam esse povo e levavam à escravidão. Então o povo que saiu do deserto, saiu do Egito, passou pelo deserto, viu a Terra Prometida, voltava à escravidão. O que Deus fazia? O que acontecia? O povo clamava: Deus, você nos abandonou, Deus. Você tirou a gente do Egito, colocou no deserto, mandou na Terra Prometida e a gente virou escravo. Escravo, sabe aquele que se faz de coitadinho? Deus, olha a gente aqui, eu não acredito que você está fazendo isso com a gente, Deus, o seu povo escolhido, o seu povo amado. Povo amado, né? O povo clamava, né? A hora que o negócio aperta, aí lembra de Deus, né? Já fiz de tudo, agora eu vou orar. Então você não fez nada, tem que orar primeiro, né? Então, o povo clamava. Né? A hora que a água bate na bunda, o pessoal se vira, né? Aí, o que Deus fazia? Levantava um libertador. E aí tinha, por exemplo, levantou um libertador que pegava o povo ia para a guerra, enfim, para sair dessa opressão. Falava de novo, relembrava o que Deus já tinha feito por aquele povo. Esse libertador vinha como uma figura central que reunia esse povo, se voltava a Deus, vinha para a dependência de Deus de novo, vinha para a obediência. E aí você vê eles quebrando idolatria, quebrando imagem, o povo se voltando a Deus, dando aquela faxina.
Beleza, o povo voltou, Deus está feliz de novo, adorando a Deus, a terra prometida voltou, alegria, felicidade. Morreu o libertador. Morreu o libertador. Oh, e agora? O que acontece? Morreu o libertador. Enterrava, seguia a vida. Daqui uns dias o povo estava fazendo a mesma coisa de novo. Se desviava da fé, fazia cultos a outros deuses, fazia idolatria. O que acontecia? Os outros povos vinham e opressão e servidão, escravidão. Tinha que trabalhar para os outros. Você vê lá Gideão malhando lá para conseguir alimento. O povo vivia numa escravidão complicada. E aí, o povo clamava, o juiz levantava, o povo permanecia fiel enquanto o juiz estava, o juiz morria. Gente, esse é o resumo. Aconteceu isso em todos os 325 anos. É esse o ciclo do livro de Juízes, né? Pode ser que seja o ciclo da sua vida, tá, gente? Desculpa eu ficar fazendo isso aqui, que eu tô com um mau jeito aqui no ombro, tá? É mais ou menos isso. Como não tinha... a gente vê assim o povo adorando a Deus por causa do libertador, por causa da pessoa que estava levando o povo. Mas quando aquele líder saía, se perdia. Então, até levantar o outro e Deus, até o povo sofrer e se lembrar de Deus. Ele precisava levantar o outro. Tinha um período bom, e no livro de Juízes fala às vezes o período que o povo estava adorando a Deus, aí ele morria e voltava esse ciclo vicioso, tá? Esse é o ciclo do livro de Juízes. Tenta aí falar para a pessoa que está do seu lado agora o ciclo do livro de Juízes sem olhar. Vai lá. Sem olhar na apostila, pelo amor de Deus, né, também. Vira aí, fala aí para a pessoa que está do seu lado. O ciclo do livro de Juízes. Fala aí para você decorar. Foi? Pode cair na prova isso aí? Pode mesmo? Sem você escrever assim, sem alternativa? Ah, pastor, aí não. Melhor com alternativa, né? Prefiro alternativa. Ah, seu Dilo, você tá esperto, né, seu Dilo? Vamos voltar aqui. Espera aí que eu tive um probleminha aqui. Mais segurança. Espera aí, gente, que deu ruim aqui. Aí. Aqui tá a divisão dos profetas maiores e menores, mas eu vou para o outro aqui, tá? Vou para a próxima imagem aqui. Então, os profetas maiores: Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão, tá? Por que maiores? Oi? Juiz. Eu falei profeta, né? Desculpa, gente. Os juízes maiores, tá? Por causa da ação e da divisão ali também na Bíblia, o tempo de juizado, assim, desses juízes. Os menores: Sangar, Tola, olha que nome bonito pra você dar pra sua filha. Jair, Ibizã, Elon e Abdon, tá? Então esses são, olha... Se tiver 6 filhos, você pode dar, ó. Sangar, Tola, Jair é mais tranquilo, Ibizã, Elon e Abdon. Esses aqui são os profetas. Eu acho que não está na sua apostila, mas a gente vai caminhando. Se quiser, vocês estão anotando? Vou deixar vocês anotar, então. Mas a gente vai caminhando, falando cada um deles. A gente vai focar mais nos maiores, tá, gente? Vai focar mais nos maiores, mas a gente vai ter uma aula que vai falar um pouquinho dos menores. Isso aqui vai estar no site. Vai estar no site. Mas depois a gente vai falando um pouquinho de cada um, tá? Onde ocorreu? É importante você saber. A galerinha já... que tá... Ah, desculpa, volta então. Pode cair isso também na prova?
Coloque os profetas maiores. Ligue os pontinhos. Aí tem que ligar os maiores e os menores. O que vocês acham? Vamos lá. Foi? Sim? Tem gente... Foi? Vamos lá, então. Onde ocorreu? A região que a gente tem falado mais, né? E tudo ocorre ali. Terra Prometida, região de Jerusalém. Deixa eu ver se vai. Vamos aqui. Duplica. Dos menores, né? Dos outros. Deixa eu ver se conecta aqui. Tá aparecendo aí? Não é Jair Bolsonaro. Não, né? Tem gente que acha que ele é o libertador também, mano. Não sei, não vamos entrar nesse mérito aqui, que eu não quero que essa aula termine daqui meia hora, né? Vamos lá, então a gente está aqui em Cascavel, na Nova Igreja Batista, a gente vai lá para Jerusalém, vamos caminhar, andar, vamos ver se vai. Ó. Hoje você pode chegar em casa e falar que você foi para Jerusalém. Então, essa é a região que é a Terra Prometida, né? Aqui é o Mar Morto. Não, o Mar Morto. Então, essa região aqui de Jerusalém, tá? Então, se passa por aqui. A gente não vai se ater muito. No Velho Testamento 2, a gente falou muito de caminhada e foi passando, andando, indo e voltando. Aqui a gente não vai se ater muito nisso, tá? A gente vai mais para a história propriamente dita. Sempre quando falo de Velho Testamento, gente, praticamente a história se passa por aqui, tá? Ó, vou diminuir aqui, ó. Tem aqui túmulo dos patriarcas, Beceba, Gerar, isso aqui é a região ali bem da parte de patriarcas. Aqui à direita, vocês estão vendo ali, né? Tá. Mar Morto. Aqui, ó, Egito, região do Egito. Então a gente sempre vai estar meio que conversando por essa região aqui, tá bom? Beleza? Israel hoje, aqui, essa é a região que a gente conversa. Vamos voltar para a nossa aula. Tá passando lá? Não, né? Agora foi. Tá, e aqui tá mais divididinho, já com a ação de cada um aqui, ó. Toniel, Sansão, Débora, dividido aqui, ó, para vocês se localizarem onde eu falei, que é o Mar Morto. Tá vendo? Onde a gente viu lá? Aqui é o Mar Morto, Mar da Galileia, região de Jerusalém. Então, aqui, depois eu passo essa imagem para vocês, mas é a ação dos juízes aqui. Era uma terra grande, né? Uma terra grande, por isso que acho que o povo ficou com medo de conquistar tudo, né? Mas Deus estava com eles, é uma terra grande onde tem essa ação dos juízes, tá? Depois eu passo essa imagem para vocês aí. Ó, aqui tá aonde que tá cada um, beleza? Vamos lá, propósito dessa matéria, pode pegar ali na sua apostila agora. Quem pode ler para mim, eu vou ajudando a completar. Mostrar que o abandono da obediência à vontade de Deus em nossa vida resulta em internamente, corrupção do coração e do viver. E externamente, opressão da parte do inimigo. Isso aí. Então, o abandono de Deus, a gente tem um coração corrompido, né, no viver. Externamente, o inimigo, como a gente viu ali, o povo sendo escravizado, na nossa vida a gente pode sofrer escravidão em várias áreas, emocional, vício, enfim, várias áreas que pode acontecer para a nossa vida. Segundo ali, por quem pode ler? Porque as histórias do Velho Testamento são exemplos, advertências. Deus para a nossa vida. Então, tudo que foi escrito lá no passado, que é o versículo posterior, exemplos e advertências, a gente usa como exemplo para a nossa vida. Próximo. E advertências. Quem pode ler o próximo? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para Nos ensinar. de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então a gente vê aqui um período bem ruim do povo de Deus, né? Mas depois a gente vê, mesmo nesse período ruim, Deus libertando. E quando a gente lê isso, é para nos ensinar, mas também para nos dar bom ânimo. Então saber que o mesmo Deus que agia lá e trazia provisão e libertava o povo, ele faz isso ainda hoje. Próximo. Essas coisas me sobrevieram como Exemplos.
nossa, isso. E o próximo versículo? Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então hoje a gente vive esse tempo da graça, o tempo de Cristo Jesus na nossa vida. Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Então tá bom. Gente, se tiver dúvida, volta a falar. Você pode levantar a mão e perguntar. Se eu não souber responder, eu vou falar, não sei responder, mas semana que vem eu trago a resposta para você. Pode falar. Esse período aqui foi de quantos anos esse círculo? O ciclo depende. Tem o ciclo que, às vezes, um juiz ficou lá 80 anos, o outro que ficou 8 anos, e aí a gente divide nos profetas maiores, juízes maiores e menores. Então, o ciclo depende. Mas esse ciclo se repete, às vezes dura 10, às vezes dura 50, às vezes dura 80, mas esse ciclo se repete. Tá? Mas é o período do livro de Juízes, 325 anos. Do período do livro de Juízes. Tarefa de casa, vocês vão pegar esse ciclo inicial aí, em cima do juiz Otoniel. Juízes 3, de 1 a 11. Vocês vão colocar ali, o que foi a rebelião do povo, o que foi esse abandono do povo. Vocês vão colocar como que eles sofreram opressão, como que eles tiveram foram escravizados, qual foi a opressão que eles sofreram, qual foi o tipo de arrependimento, qual foi o livramento que Deus deu e quem foi o juiz do período. 10 versículos, gente. 10 versículos. Tá tranquilo, né? Essa tarefinha. Mais fácil que ler o livro inteiro, né? Mas se você quiser ler, você leia. Importante, faça as tarefas já, vai fazendo, não deixa para a última hora. Às vezes, já aconteceu comigo, deixar de fazer as tarefas no último domingo, porque tinha prova e tinha que entregar as tarefas, daí a gente faz mal feito, não entende direito. Vai fazendo, isso aqui você vai tirar 15 minutos, você olha, para fazer bem feito, tá bom? Beleza? Vamos orar para a gente encerrar. Deus, eu te agradeço, Pai, pelo livro de Juízes, te agradeço pela vida de cada um que está aqui, Deus, que a gente possa aprender, Pai, com essa história e aplicar na nossa vida. Dá uma semana abençoada para cada um aqui, leve em segurança, que o Senhor possa estar se revelando na vida de cada um. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, gente, boa semana. Que Deus esteja com vocês.